Fala galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Com muita alegria que eu venho aqui me reunir com vocês para conversar sobre esse tema que tem sido tão procurado aqui na página, né? Que tem sido motivo de tanta conversa, tanta procura. E a gente tem revirado esse assunto aí de uma maneira extremamente profunda, né? E temos revisto tanta coisa na nossa vida em relação à sexualidade. Nesse meio tempo, a gente tem experimentado as mais incríveis sensações aqui, dividindo experiências, né? Dividindo histórias, famílias que têm se reestruturado, né, olhado para a vida conjugal de uma maneira diferente, casais se redescobrindo, jovens sendo tomados novamente por uma esperança de um relacionamento verdadeiramente feliz, né, noivos sendo recobrando a esperança de viver uma vida de castidade, que seja também uma vida de uma beleza, né, a ser guardada. Então é nesse clima aí que a gente chega a 70 mil seguidores e cada vez que a gente atinge uma marca nova dessas, não como um objetivo meramente matemático, né? Cada vez que eu atinjo mais e mais pessoas, que a gente para e olha assim a nossa voz e fala, caraca, a gente já chegou até aqui. Eu me lembro do trabalho de formiguinha que a gente começou lá com, sei lá, 2, 3, 4 mil seguidores. E a quantidade de pessoas aqui, elas não fazem... A quantidade não faz diferença pelo número, propriamente, né? Mas, verdadeiramente, por essas vidas que estão sendo atingidas, né? Pelo valor que elas têm, e cada uma delas individualmente. E isso não tem preço. Eu fico muito feliz de estar compartilhando essa alegria com vocês. E hoje não podia ser diferente esse tema para comemorar essas 70 mil pessoas aqui unidas nessa mesma intenção de se aprofundar nesse tema e de saber que ele tem raízes às vezes mais profundas do que a gente imagina, né? Então, a gente está expandindo a nossa visão para vários campos dentro desse assunto, e hoje a gente vai conversar com o João sobre a sexualidade e a infância. Convidado de hoje. Boa noite. Oi, João, tudo bem? Que alegria, finalmente conseguimos conversar, né? Uma Claro. live muito ansiada por muita gente, na verdade. Sim, verdade. A galera já me pedia isso há muito tempo, João. Quando eu comecei a falar sobre sexualidade aqui, né, e conversar cada vez mais, interagir com essas famílias, isso era sempre um ponto crítico que as pessoas traziam. Falavam assim, Sim, eu não consigo falar sobre isso com meus filhos, ou mais, né? Eu vejo que a história do meu marido é assim, assim, assado desde a adolescência. Foi uma adolescência assim, foi uma infância assim, uma família assim, e o contrário também, né? Homens trazendo histórias, né? Desde da infância de suas esposas e que repercutem hoje na vida conjugal. Então, acho que esse é um ponto fundamental da gente conversar para a gente tentar mudar isso daqui para frente, né? isso, é exatamente o que eu ia te falar, cara. É um tema que não é só assim tocar umas figurinhas, não. Nós temos que Uhum, vir para lá hoje com essa mentalidade de dar uma virada no jogo. Precisamos dar uma virada cultural nesse uhum. tema. Será que a gente consegue, Felipe? Com certeza. Eu tô bastante animado de verdade para nossa conversa. Acho que tem muita coisa boa para a gente falar e muito assunto delicado e que não tem outro jeito, né, João? Acho que é o que eu estava falando aqui antes de você entrar. Se a gente quer de alguma forma mudar, transformar essa realidade, a gente tem que fortalecer essa célula, né, que é a família, Isso, e tem que fazer isso. com que ali seja um ambiente primordial de educação, né? E também nesse tema, né? A gente vê muitos pais inseguros, não sabendo lidar com isso. Eu acho que não tinha ninguém melhor,
para dividir esse tema aqui do que com você, até porque eu tô aqui hoje na condição de ouvinte também, animado, para poder receber aí Então, todas essas eu acho ferramentas. que é conhecimento, mas a gente vai pensar juntos. Essas minhas lives, eu sempre gosto de que a gente vai estudando, vai pensando juntos e ajudando os pais a pensar juntos também, senhores Sim, pais. Né? Desliga o celular aí, desliga a isso televisão. aí, Vamos aprofundar num tema bem sério que vai deixar vocês muito felizes com algumas ideias que a gente vai trocar aqui. com certeza. João, para a gente começar, né, esse é um tema muito amplo e eu queria começar de verdade pedindo que você dê algumas ideias introdutórias mesmo para ajudar os pais a enfrentar esse tema, tá? Porque, assim, existe uma tendência, infelizmente hoje, né, por ser um tema muito pouco falado, muito pouco ensinado, eu acho, existe uma tendência, e muitas vezes quando se aborda esse assunto, né, é de uma maneira um pouquinho distorcida até, e os pais tendem a fugir um pouquinho disso, né? Verdade. Esse assunto vai virando um tabu às vezes dentro de casa. Eu queria que você desse assim algumas ideias introdutórias para ajudar os pais a enfrentar esse tema, quando vão lidar, né, com um tema como esse com os seus filhos. Então, olha, Felipe, a primeira ideia que eu gostaria de trazer para os pais é que esse é um tema lindíssimo, um tema maravilhoso. Se nós aprendemos a abordá-lo como a gente vai tentar mostrar hoje, não vai ser um tabu, não vai ser um peso, não vai ser uma dificuldade, mas vai ser uma grande alegria o pai poder falar com o filho sobre isso. Sim. O que não pode acontecer, é como você estava dizendo, é ir adiando esse problema, deixando de dar informação de qualidade sobre esse tema, porque se não der na hora certa, o pai vai se arrepender, sabe? Porque hoje as informações estão chegando muito mais rápido que antigamente, né? A criança hoje sabe de tudo com muita facilidade. A criança pega o celular do pai, a criança vê o pai no computador, e o pai foi tomar água na cozinha, o garoto vai lá e vê. Então, há muita informação hoje. Então, gente, não é para ficar com medo de falar desse tema, não é para ser uma conversa, sabe, misteriosa, solene. Filho, vim falar hoje com você sobre sexo. Não é assim, pelo amor de Deus. É um tema que tem que estar assim, na cabeça do pai, no coração da mãe, para que aos poucos, de acordo com a mentalidade do filho, de acordo com a sua capacidade de compreender, de acordo com a sua curiosidade, que essa é a palavra mágica, senhores pais, há uma curiosidade natural para esse tema. Então, quando o pai vai assumindo essa responsabilidade de informando adequadamente, ele vai se dar muito bem. O pior é aprender de fonte maliciosa, que é o que costuma acontecer em maioria dos casos, né? Um menino de classe, numa internet, né? Numa festa, a pessoa começa a ouvir dessas conversas e, em vez de transformar esse tema num tema bonito, como eu estava dizendo, acaba se transformando num tema feio, num tema vergonhoso e que não é para ser assim. Então, a primeira ideia que eu gostaria, assim, senhores pais, por favor, guardem isso. Se guardarem só isso, eu já posso ir embora e já estou feliz com a minha missão. Né? A primeira ideia mais importante que um pai tem que conseguir colocar no coração e na cabeça do seu filhinho, a partir dos 3 anos de idade, ainda que, obviamente, a compreensão irá crescendo ao longo dos anos, é que a sexualidade está atrelada ao amor humano. É a forma mais sincera, mais expressiva, mais genuína de um homem se entregar a uma mulher e nessa ação haver a doação mais perfeita que o ser humano pode fazer na sua vida. Então, obviamente, uma criança de 3 anos não vai entender isso, nem uma de 6, nem uma de 12, mas que o pai tem que saber expressar de alguma maneira que sexualidade é a forma mais sincera de amar um outro. Não é, portanto, a forma de obter o melhor prazer na vida, não é. Sabe? Associar sexo com prazer
é a detonação do tema. Uhum. Infelizmente, é assim que as pessoas aprendem, né? Opa, tá na hora agora de eu pegar a mulher. Desculpa quem está me ouvindo, né? Homem fala assim, né? Gente, o menino que fala assim, obviamente ele teve já um processo anterior defeituoso. Então, primeira ideia forte, eu tenho que conseguir tem que passar para a minha criança pelo meu amor com a minha esposa, com o meu trato, com a minha delicadeza, com aquele beijo quando eu chego em casa, com aquele abraço, com aquelas carícias que os filhos vão vendo entre pai e mãe, e por trás de toda aquela carícia há um mundo sexual que ainda que ele não entenda no momento, ele irá entender um dia. Segunda ideia forte, Felipe, essa é a melhor. A primeira é importante, é a mais importante. Agora é uma revelação de um educador que está feliz de poder falar hoje para o Brasil todo essa imensa descoberta. Sabe qual é o problema da sexualidade hoje? É o seguinte, as pessoas têm que entender que educar sexualmente tem um pré-requisito antes para se tornar um tema bonito e saudável, que é a educação da afetividade. Que é o meu grande tema, não sei se você já me ouviu alguma live, o meu percurso, esse curso que muita gente está fazendo. Qual foi o meu primeiro tema? Inclusive. A sua esposa está fazendo, eu sei disso. Qual é o primeiro grande tema? O labirinto da afetividade. Repare, uma criança que não for educada desde pequena a direcionar de forma racional os seus medos, as suas angústias, as suas tristezas, as suas raivas, as suas birras, sabe? Se o pai não educa a criança, portanto, a direcionar, que nem um volante, né? Esses impulsos que vão nascendo desde pequenininho na criança, para a sua racionalidade, para ver qual é o sentido disso, qual é o direcionamento que eu tenho que dar para isso, qual é a lógica disso. Se não vai aprendendo desde os 3 anos a fazer isso, quando nasce a impulsividade sexual, que é lá para a puberdade, 10 anos, 11 anos, é exatamente o mesmo mecanismo. Se a pessoa não foi educada a direcionar os seus medos, as suas raivas, as suas invejas, as suas iras, para a racionalidade e depois para a força de vontade, para moderar, para direcionar e tal, a mesma coisa vai acontecer com a sexualidade. Vai vir, com certeza, pela puberdade, essa atração sexual, vai nascer esses impulsos que todos nós lembramos muito bem quando começam a aparecer. E se não houver uma lógica, agora a ideia anterior, que é para o amor, se não for direcionado para o amor, o garoto não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, o que ele vai achar? Que é para ter prazer. E a sexualidade, então, ela se desvirtua nesse processo educacional base dos 3 aos 14 anos, que é onde ele se forma na sexualidade. Se a criança não for habituada a direcionar esse impulso que todos nós sentimos pela atração do sexo oposto, e por todos os afetos que vão nascendo para o verdadeiro amor, para o meu futuro amor, que é o que bem que a mãe está dizendo toda hora, se guarde para o seu futuro amor, guarde essa energia para o seu futuro amor. Então, você está educando o seu filho a associar o sexo com o prazer, porque ele não sabe o que fazer com aquele impulso, ele não está habituado a direcionar aquele impulso para um motivo mais nobre, mais digno da natureza humana, ele vai tratar esse tema como os animais. Os animais, sim, exatamente, eles não amam com o sexo, sabe? O animal só reproduz. O homem vai tornar o sexo um mero reprodutor ou um mero instrumento de prazer. Eu gosto de comparar um exemplo que eu aprendi uma vez, que é muito didático. Imagina um índio que vem aqui, sabe, lá na Amazônia, uma tribo bem antiga, e encontra um celular na selva. Aí que um soldado lá do exército esqueceu, perdeu o celular no meio da selva, né? E ele olha no celular e fala, ué, que objeto estranho é esse? Ele não sabe para que serve o celular. Então, ele tem 2 opções. De repente, ele acha que é um espelho, né? Então começa a pentear o cabelo e tal, e acha legal demais com um espelho e tal. Ou então, pior ainda, começa a usar como martelo, né? Porque, sei lá, não tinha martelo ali, e usa o celular para... Então, eu gosto de comparar assim, uma mãe que não educa o filho desde pequeno, né, a usar a sexualidade para a finalidade certa, que é o amor, ele vai transformar o sexo em um martelo
e vai martelar pregos na parede. Vai transformar aquilo que era belíssimo, maravilhoso, para ser feliz, em um objeto de tristeza, de amargura e de rancor e de complexo e todas as doenças que você, como médico, sabe muito melhor do que eu. Então, gente, primeiro ponto, sexo é para ter uma finalidade de amor. 2, eu tenho que educar a minha afetividade. Aí descobrir isto. É muito legal quando você faz um jovem descobrir que a sua afetividade, que, sabe, como é que começa o encantamento sexual? É um primeiro impulso afetivo mesmo, né? Olha como a menina é bonitinha, né? É assim que começa com todos nós. Ou ao contrário, né? Olha como ele tem braços bons, fortes. Olha como ele é forte. A menina é por aí, eu sei. Então, se ele já está preparado lá dentro para direcionar para o seu futuro amor, esse amor de apetência logo começa a pular para a fase 2, que é amor de complacência. Olha como uma pessoa é legal, vou respeitá-la, pode ser minha futura esposa. Então, há ali um olhar já preparado para o amor. Se a pessoa não entende que o sexo é para o amor, ele não chega nem no segundo nível, só fica no amor da apetência, então é o pegador que todos nós conhecemos das festas, nós conhecemos de todas as nossas infâncias, e obviamente ele vai se divertir muito, vai ter bastante prazer com todo esse brinquedo, né? Vai transformar uma coisa tão bonita e tal numa coisa feia, estragada, e lá na frente, coitada, quando ele tiver que casar, como é que ele vai estar, querido? Totalmente desvirtuado, totalmente murcho, totalmente imaturo. Então vem outro ponto básico da nossa live de hoje. Hoje o que a gente percebe são jovens imaturos que não estão ainda voltados para um amor verdadeiro, para esse amor então, de apetência, de complacência e de benevolência, de querer o bem do outro realmente. Não estão preparados para chegar nesse nível de requinte. E sabe por quê? Aqui vem mais uma revelação um educador. Desculpa que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, evidentemente. Fica à vontade. A educação de uma criança. Atenção, senhores pais, que isso aqui é muito importante e pouquíssimas pessoas sabem. Uma boa escola é aquela que na educação infantil educa o corpo da criança. Ajusta o corpo, faz ela andar, faz ela correr, faz ela pegar no lápis, faz ela sentir-se bem no corpo, sabe? Isso é uma boa educação infantil. Quando foi boa, já chega no Fundamental 1, a alma começa a ser desenvolvida. Aí vem toda a temática da virtude, da inteligência pensando, orientando a afetividade, que a gente estava falando há pouco. Começa a ver o corpo e a alma começam a se casar, a se ajustar, afinar e começa a ser uma pessoa equilibrada. Sabe aquele menino com 6, 7, 8 anos? Obedece tranquilamente, come tudo que tem que comer, faz a sua lição de casa tranquilamente, tem muita autonomia. Por quê? Porque corpo e alma estão casados. Mas atenção, ainda não chegou o processo final da educação. Tem que subir um terceiro nível. Sabe qual é? Tem que alcançar o nível do espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E é no espírito que a pessoa humana se encontra como gente. E que fala assim, isso é com 11 anos, se foi bem educado, 11 anos. Eu sou pessoa, eu fui feito para amar. Cadê o meu amor? É assim que a pessoa se educa. Então, com 11 anos, sentindo-se pessoa humana, preparada para amar, anda à busca do amor. Vem a sexualidade e fala, não, estou à procura do meu amor, vou me guardar, vou esperar, porque a minha sexualidade existe para amar. Mas para que a pessoa possa ter essa espera, essa paciência sexual, vamos chamar assim, ela já tem que se sentir pessoa. Quantas pessoas hoje se sentem pessoas? Muito poucas, mesmo os adultos. Elas não chegam nesse nível nobre da dignidade humana, que é onde mora a liberdade e, por sua vez, o amor. Nós somos feitos para ser livres, porque só sendo livres eu posso escolher esta e não aquela. Eu não me sinto reprimido quando eu escolho uma esposa e rejeito uma outra. Não, eu estou feliz que eu escolhi o meu amor. Então, a pessoa está preparada para canalizar toda a sua carga afetiva, sexual, para esse objeto que ele tanto aguardou durante todo o seu processo de educação.
Deu para entender o processo? Então, senhores pais, Sim. olha quantas ideias são importantes, né, nessa introdução. Você pediu uma introdução, você vê que eu entusiasmei. Mas concorda comigo? Essas ideias são importantíssimas para que a gente já possa colocar a live no caminho correto. Né? Senão, a gente fica só preocupado, como é que eu falo, como é que eu não falo, que eu vou falar agora, tá? Eu tenho aqui preparado o que falar quando minha criança tiver 3 anos em diante. Eu dividi por 4 faixas, viu, Felipe? De 3 a 7, primeira infância. De 7 a 9, segunda infância. 9 a 11, a puberdade. Pré-puberdade, depois de 11 a 14. A gente vai fazer umas faixas, mas deixa você primeiro falar um pouco agora, se você quiser, para não dominar a live. Eu só estou aqui contemplando, na verdade, absorvendo o máximo. E, assim, é incrível ver que assim, a gente não combinou. A gente combinou um tema. E você está trazendo aqui as respostas para as minhas angústias, que são muitas vezes baseadas nas angústias que eu recebo das mães e dos pais que frequentam aqui essa página. E veja que o que você fala, o que você falou agora dessa questão dessa consciência do que é ser pessoa, dessa educação do corpo, da alma, e desse entendimento de que existe um motivo maior, né, dessas vontades, né, para as quais elas foram criadas, que essa sexualidade é uma manifestação desse amar, né? É incrível como eu recebo tantas e tantas perguntas e tantas dúvidas, e as seguidoras e os seguidores que estão aqui acompanhando hoje sabem disso. Quantas vezes eu recebo perguntas e desabafos mesmo desses casais, que as mulheres chegam e falam assim, o meu marido não me procura, o meu marido não se interessa por mim, e eu tenho que dividir, eu tenho que me desdobrar entre os vícios do meu marido e a vivência da nossa vida conjugal, e o quanto disso tá sendo causado por todo esse problema, que já vem desde lá de trás, desse educar à vontade, né? Dessa percepção de que nós somos pessoas e não objetos, né? Que é o grande problema, né? Em outras palavras, quando a gente olha e vê o sexo do ponto de vista do prazer, a gente está tratando das pessoas como objetos, como a gente trata um prato de comida, muitas vezes uma taça de vinho, por exemplo, né? E obtendo o prazer dessas pessoas ao invés de fazer delas o fim, né? Da nossa procura, das nossas atitudes. E o quanto os casais não conseguem conversar, não conseguem se entender, não conseguem ser felizes, muitas vezes, porque faltou essa compreensão básica de que esse amor que é doação, né? Que se ele é um mero atender a um instinto, a gente está se aproximando dessa vida selvagem, né? Reduzindo a nossa existência a uma condição muito selvagem. E você vê hoje casais vivendo assim, né? Essa solidão a dois, porque não existe essa consciência de que o amor é esse movimento ao outro, né? O que você falou, perfeito. O jovem que consegue contemplar isso e ver assim, onde está o meu amor, né? Para quem que eu vou entregar esse sentimento aqui? Então, a falta dessa percepção já desde o começo ali da infância e da adolescência, se ela não for trabalhada, aquilo ali vira uma catástrofe quase, né? Porque você vê que a infância, a criança e a adolescência, e o adolescente, quando eles têm esses instintos e não sabem o que fazer com eles, o potencial que aquilo tem ali de causar um dano naquele momento ainda pode ser contido pela família. Um adulto que tem esse instinto que não foi trabalhado lá atrás, ele tem uma total liberdade individual, entre aspas, de fazer estragos muito maiores, né? Então, se a gente... A mesma coisa, o trabalho para reverter isso num adulto é um problema de uma vida inteira. Então, essa fase da formação ali, né, da criança, do adolescente, é fundamental para que aquele problema, aquela questão precise ser trabalhada antes que ela vire um problema. Exatamente. Por isso, Felipe, tem alguns princípios que eu gostaria de trazer para os pais que estão me ouvindo, que são fundamentais para começar a gente a saber como abordar esse tema, né? Então, primeiro princípio, né? São 10 princípios rápidos, tá? Mas vamos acompanhando, senhores pais. Dizer sempre a verdade com precisão e delicadeza. Primeiro princípio desse tema. Nunca mentir, sabe? Nunca contar a história da cegonha famosa. Nunca. Encarar o
tema com a maior simplicidade do mundo, de maneira imperturbável, franca e amistosa, carinhosa. Se você faz uma voz meio titubeante, olha para a esposa meio de soslaio, assim, e fala, ih, chegou a hora, sabe esse papo assim de mãe medrosa? Então, isso os filhos percebem e perdem a confiança nesse tema e de perguntar coisas. Então, os pais têm que estar totalmente abertos, né, a esse tema. Segundo princípio, o sexo não pode ser, como eu já dizia, uma realidade vergonhosa, feia. Quando é vinculado ao amor e à procriação, é visto como uma coisa bonita, bonito, amor formoso. Eu gosto dessa expressão, amor formoso. Entre marido e mulher existe um amor bonito, que se admira, que se contempla, que tantas obras de arte já foram, enfim, espelhadas nisso, não é verdade? Então, a criança tem que saber que isso é algo santo, nobre. O leito do casal é um altar. Olha que expressão que eu ouvi uma vez. É um altar onde os dois se sacrificam e oferecem esse amor ao Criador. E geram eternamente um filho. Olha que coisa, porque depois que gerou, já era. É para sempre. A alma está lá de forma eterna. Depois, a curiosidade da criança não é só para sexo. Às vezes os pais pensam que... Não, a criança, nessas idades, de 3 a 7 anos, principalmente, ela tem muita curiosidade. Onde é que dorme a lua, mãe? Não é? Onde é que é o cemitério das estrelas? Por que o gelo é frio, hein, mãe? Então, assim como elas perguntam essas bobagens, elas também, às vezes, querem saber sobre o tema de onde é que vêm os bebês, como é que a mamãe está, como é que a barriga da mamãe cresceu. Então, os pais não podem podar nunca uma pergunta dessa. Eles não podem se afastar afetivamente desses temas. Pelo contrário, filho, vem cá, vou te explicar. Já vou dizer como é que a gente vai explicar, mas o primeiro princípio é essa, a curiosidade da criança é muito sadia. Depois saibam também que até a puberdade, 11, 12 anos, nenhuma pergunta de criança tem uma carga sexual, nenhuma. É uma coisa meramente de curiosidade, de saber mesmo. Depois que você dá uma resposta simples, pronto, ela já está satisfeita, ela não vai buscar mais nada. Então, senhores pais, aproveitar as oportunidades é o primeiro grande truque nessa fase dos 3 aos 7 anos. E a gente tem muitas oportunidades de começar a falar um pouco disso, sabe? É no banho, olha, filho, você vê que a sua irmã é diferente de você, quando é um menino. Repara, a sua irmã não tem o biruíro, como a minha mãe dizia. Os nomes, eu sei que cada um usa seus próprios nomes, Ó o pintinho, ó o buraquinho, a gente tem que saber usar o termo que quiser. Mas aproveitar nessa idade, e o filho, muito bem, já ouve aquilo com muita naturalidade, e pronto, não tem nenhum mistério, O homem é homem, a mulher é mulher, e acabou, Então, é importante que aproveitar essas oportunidades, quando a vizinha fica grávida, olha, a tia Isabel aqui do lado vai ter outro neném, olha que legal, foi premiada por Deus. Um primeiro recado, Sabe? Então, os pais vão começando a ir soltando um pouco algumas mensagens que aos poucos vão aprofundando. É assim que tem que ir levando esse tema, O que não pode, gente, atenção para isso, Você como médico talvez tenha perguntado algumas vezes sobre isso. Mas não a gente pode explicar a sexualidade conosco mesmo, tomar banho pelado com o filho, aí eu explico como é que é. Tá? Gente, isso é a coisa pior do mundo. Uma criança se choca profundamente com a nudez dos pais. Saibam disso. Aquele que é meio naturalista, que às vezes está um pouco na moda esse papo, não é nada bom. Já me perguntaram várias vezes nas histórias aí do meu jab maneiro, e eu sempre sou totalmente contrário, que produz realmente um pequeno trauma na criança. Ela não vai dizer isso para a mãe, mas cria ali a nossa natureza meio que se vinga com esse tipo de experiência, vamos chamar assim. Outra experiência péssima, senhores pais, isso mais para assim, quando está na fase da pré-adolescência, o pai, se achando o espertão, traz uma revista pornográfica para explicar sexo para o filho. Gente, é uma tragédia que está causando no filho, e que vai deixar super trauma sobre o sexo. Eu posso passar minha própria experiência pessoal. Eu tinha 8 anos,
quando uma colega de classe, lá em Portugal, de Lisboa, onde eu estudava, me trouxe uma revista, acredito, uma menina. E a gente ficou lá vendo a revista. Eu voltei para casa péssimo. Nossa, eu me lembro até hoje lá, quando eu estava preparando isso hoje, falei, acho que eu vou falar esse exemplo assim para os pais acreditarem no que eu estou falando. É uma experiência péssima explicar a sexualidade com revistas desse estilo, né? E depois, assim, uma última princípio, saber, olha, cada criança tem a sua evolução, nem todos entendem do mesmo jeito, na mesma época. Tem inteligências diferentes, tem afetividades diferentes, tem percepções diferentes. Então, os pais também têm que saber se adaptar um pouco a cada filho. Não há regras gerais, um manual de sexualidade para 7 anos. Não existe, gente. Eu vou dar agora, aqui em seguida, alguns critérios, mas é muito importante que os pais saibam que cada criança é única e o momento mais apropriado para ir aprofundando em cada fase da sexualidade vai depender um pouco também da esperteza e bom senso dos pais. Concorda comigo, Felipe? Agora, antes de a gente passar para outro tema, eu só gostaria também de alertar os senhores pais. O último princípio, é o 10º, chegamos já, viu? Eu fui aqui passando rapidamente, mas é assim, gente. Não tenha só uma preocupação ao educar na sexualidade, que já mais para a fase da adolescência, na base só da explicação da anatomia do assunto, né? Eu não estou muito preocupado com a fisiologia. Isso todo mundo aprende, queira ou não queira, de muitas formas e de muitas fontes. Hoje os pais têm uma preocupação assim, não, se fazem em casa e com camisinha, portanto, sexo seguro, então estou tranquila. Gente, isso é um péssimo raciocínio, isso é uma péssima tentação mesmo, sabe, né? Tem que lembrar que nós somos, como dizia, corpo, alma e espírito. E você tem que se preocupar muito mais na fase da adolescência a formar na consciência do que na biologia, né? Sabe, né? Uma criança formada, que está com 11 anos de idade, ela já tem uma consciência muito delicada e ela, quando então abusa, passa da linha vermelha da ética, como a gente brinca, como sou professor de ética, né? Passou da linha vermelha, né? Isso ofende a consciência da pessoa. Todos nós lembramos dessas primeiras experiências de pornografias que a gente vê na internet, a própria masturbação, que todo mundo tem essas experiências na fase da adolescência e tal, a gente pode abordar isso depois no final. Todos nós lembramos que isso causa um certo trauma no primeiras vezes, não é verdade? A gente vê que aquilo tem alguma coisa errada, que eu não sei expressar por quê, mas que aquilo vai dar algum problema lá na frente. A criança intui isso. Então, nada mais óbvio, eu penso, que um bom pai com critério, que sabe levar esse tema com muita serenidade, com muita elegância, com muita delicadeza, tem que chegar e formar pai, filho, isso aqui não é muito bom eticamente, isso não vai te fazer muito bem para a sua alma, isso vai afetar o seu amor futuro, isso vai deixar você com inclinações depois para tentações mais fortes, como falar de tentações, isso é tema já da adolescência, mas eu já vou falar daqui a pouco. Então, só mostrar que os pais às vezes ficam mais preocupados com o sexo seguro, eu fico muito mais preocupado com a contaminação da alma do que do corpo, né? Porque depois que você contamina uma criança com 11, 12 anos, vai tirar isso depois. Eu trabalhei com adolescentes de 25 anos, e fazia tutorias, não só de estudo, mas também de virtudes, né? A principal virtude que eu falava com jovens de 14 em diante era esse o tema. Mas por quê? Sim. Porque todas estavam já totalmente envenenadas por experiências anteriores. E você purificar uma criança nessa fase é dificílimo se daquela fase de 11 aos 14 ele se envenenou direto em pornografias, em festas, em viagens. Tudo isso que a gente sabe muito bem que está rolando hoje de forma desregrada e que depois os pais vêm me pedir, por favor, me ajuda, porque o meu filho agora... Não vou nem dizer para não ofender os pais que estão me ouvindo, mas vocês entendem muito bem. Então, é uma coisa muito triste. Então, Felipe, olha quantas ideias fortes foram saindo já aqui, mas olha que tema delicado, mas que se a gente sabe tudo isso com antecedência, olha como a gente pode se prevenir de tantas desgraças futuras. Sim. Eu vejo quanto esse tema que você está tratando agora, essa abordagem menos técnica e mais de consciência, de formação ali
da espiritualidade do indivíduo, né? O quanto isso faz toda a diferença. Isso respinga no meu consultório o tempo todo, né? O que eu recebo muitas vezes das mães com seus filhos dentro do consultório, no ambiente do ginecologista, é para começar anticoncepcional. Porque a preocupação da formação da sexualidade, hoje em dia, ela é meramente biológica quase. É a preocupação com doença sexualmente transmissível e gravidez fora da hora. Mas não há uma preocupação em criar essa postura admirável e esse entendimento do sagrado que existe dentro de cada um de nós. Isso. E aí, ali se enfraquece, não há como crescer dentro de um adolescente que não tem a visão do sagrado, o valor pelo corpo. Porque ele vai ser descartado, vai ser descartável em algum momento. E ali não... Da mesma forma, esses adolescentes, quando crescem assim, eles se tornam adultos igualmente descartáveis um para o outro. Né? E a gente vê o quanto isso... A gente tem essa dificuldade de trabalhar isso. Um casal que enfrenta problemas de sexualidade, que não passou por essa formação, né, esse entendimento do corpo e da alma, ele vai no consultório do ginecologista achando que os problemas da sexualidade dele vão ser resolvidos com a pílula, com remédio. E na grande maioria das vezes não vai, porque a questão aí está aí. Esse ponto que não foi trabalhado é que vai gerar uma lacuna ali no entendimento de como viver a realidade do sexo, de botá-lo nesse ambiente, de fato, nesse contexto, de fato, que é o amor, que é o que dá sentido à prática em si. Né? E a gente vê o quanto isso tudo está ligado. Exatamente isso. Agora, eu gostaria de aproveitar a segunda fase da nossa live, que já vi que o tempo já está correndo. O que uma mãe deve falar para o filho nessas fases da vida? Então, como eu dizia, eu dividia algumas faixas. Né? Primeira infância, dos 3 aos 6 anos de idade, as crianças fazem muitas perguntas. É o porquê, mãe? É o lado do porquê, lembra? Por que isso? Por que isso? Então, a mãe tem que saber que as respostas também têm que ser simples, curtas, imediatas, diretas e não completas, porque elas não precisam, elas não querem muito saber com grande profundidade, além do mais, não tem nem capacidade de captar todo esse conteúdo. Então, de onde vêm as crianças? Mãe, vem de Deus. A resposta é simples. Ela aceita. Os bebês vêm de Deus. Mas de onde vêm os bebês? Deus coloca na barriga da mãe uma sementinha. Pronto. Ela fica contentíssima com essa resposta e vai brincar depois de boneca, vai brincar de esconde-esconde. Então a mãe não fica, ai meu Deus, não, 3 a 7 anos, as respostas são desse estilo, né? Filhinho, tem uma grande novidade para você, vai ganhar um irmãozinho para jogar a bola no futuro. Uma forma muito simpática de falar. Vai nascer e a criança já sabe que lá dentro Deus colocou uma semente. Deus colocou uma semente. Inclusive, né, nessas idades, né, a criança já tem fé, já tem piedade. Lembra quando a gente reza na Ave Maria? E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria também teve a sementinha lá, antes de Jesus nascer. Elas adoram essa explicação. Eu sou professor de religião no meu colégio, Porto Real. Eu já fiz essa experiência várias vezes. Você explica isso para... E a criança fica, que legal, é mesmo. E quando ela foi visitar a sua prima, Santa Isabel, as duas já estavam com a sementinha. Já estavam. Então, pronto. É uma forma muito simples e poética de você, já nessa fase, ir começando a explicar as coisas. E como é que você sabe se é menino ou menina, mamãe? Fica a pergunta da fase dos 3 a 7 anos. E, como a gente dizia há pouco, menino tem cobrinha, menina tem buraquinho. Coisa simples. Legal. Ele não fica mais preocupado com mais nada, não quer saber de mais nada. Já foi suficiente uma resposta curta e grossa. Depois, o que o pai faz para os bebês nascerem, hein? Fica a pergunta dessa fase. Aí a mãe já pode fazer, sabe a cobrinha? Entra no buraquinho da mamãe. É isso aí, é assim que faz a natureza. Vai lá jogar a sementinha. Lembra que eu falei que tinha a sementinha? A sementinha do papai com a sementinha da mamãe se juntam lá dentro e Deus joga uma terceira sementinha e os 3 sementinhas viram uma sementona. Aí é o filho. Pronto. Essa explicação já é um pouco mais elaborada, já com 6, 7 anos,
e ela já aceita e não precisa saber de mais nada, né? E ela não vai te perguntar mais nada até a próxima fase. Você já está livre dessa primeira fase, porque é assim que a coisa funciona mesmo. A partir dos 7 anos, então, segunda infância, né, dos 7 aos 9 anos, aí as perguntas começam a ficar um pouco mais difíceis. Mãe, de onde sai o bebê desse barrigão? De onde vai sair? Entendeu? É típica curiosidade que você tem que saber explicar. Não, filho, é muito simples. Você não viu que a barriga esticou? Não esticou? A pele não esticou? Então, lá no buraquinho da mamãe, ela também vai esticar o dia que nascer. É isso. Sabe, gola de camisa, você às vezes estica quando é elástica, assim, ela estica para você pôr a cabeça, né? Coisa assim também vai sair a cabeça do teu irmão. É uma coisa simples, o organismo se prepara para receber o filhinho que vem ao mundo. Ele vem por onde entrou a sementinha. A criança, legal. Então, ela ficou já satisfeita com essa explicação, bem simples, sem nada complicado. E você até, se essa filha já está com 9 anos, já pode falar, inclusive, quando fica esticando essa gola da camisa, tem um pouco de dor, você sabia? Os dores de parto, já ouviu falar isso, filha? A gente tem um pouco, a gente ama tanto o filho que nem liga para a dor. Pronto, ela já fica sabendo, que legal, a mãe teve dor, mas me amou quando eu nasci. Essa associação é muito salutar, muito, muito saudável espiritualmente falando, né? Uhum. Depois também é importante que os pais saibam que nessa fase, até os 9 anos, eu vejo isso lá muito no meu colégio, né? As crianças começam a sentir o corpo, começa a crescer um pouco mais o corpo, começa a ter a pré-puberdade. Então, é normal que eles comecem a mexer muito no próprio corpo. Nem eles percebem isso. É uma coisa meio da natureza mesmo, né? Mais os meninos que as meninas, saibam disso. Mas é normal que o menino fique mexendo lá assistindo aula, né? Esperando a educação física, enquanto está esperando no chão, né? Eles têm muito essa coisa. Então, a mãe tem que ter, assim, com toda a naturalidade do mundo, falar, filho, não põe a mão nesses lugares, porque é um pouco anti-higiênico, né? Você não fica pondo o dedo no nariz, não é isso? A gente não te ensinou que te faz mal pôr o dedo no nariz, então não põe a mão também, você vai cumprimentar alguém, você vai estar com a mão suja. Pronto, um critério mais higiênico já é suficiente para a criança logo entender e vai se desacostumando, e você não fica fazendo trauma e tal, ficar assustado, não, uma coisa muito simples e tal, né? E às vezes os meninos têm problema de micose por causa do futebol, a cueca lá fica raspando lá, né, nas pernas, então sabem as mães que isso tudo é normal, passar as pomadas que elas já conhecem e tudo mais, isso cura perfeitamente bem. Pois na pré-puberdade, dos 9 aos 12 anos, né, as mães já têm que ter conversas mais sérias agora sim com as suas filhas e os pais, respectivamente, com os filhos. É sim que está indicado pela educação. Certo? Não é papo ali na mesa, vulgarizando, não. Agora sim já exige um pouco mais de solenidade, um pouco mais de respeito mútuo, onde a mãe vai saber expressar com todos os detalhes, o ato sexual. Sem nenhum problema. Existe um aplicativo, não sei se você conhece, Felipe, chama-se Amor Total, tudo junto, amortotal.org. Você bota na internet aí, no celular, quem está assistindo agora, Amor Total, e tem lá 2 apresentações, um para a mãe com a filha e um para o pai com o menino. E foi preparado já, de forma didática, como isso se realiza, de forma limpa, suave, bonita e muito delicada. Nossa, a mãe que faz isso agora com 8 anos, eu costumo chamar, antecipa um pouco, 8 anos, né, menino vai 9, 10, né, e explica na boa, né, e você explicando com todo esse respeito, a filha já vai começar a se preparar para os seios, já vai se preparar para toda essa menstruação que está para chegar, está se preparando para ser já um corpo de mulher. É legal quando a mãe começa a preparar a filha para ter um corpo de mulher, né, que ela gosta do seu corpo e tal, né, e o menino saiba também que é aí que ele começa a sentir todo o nascimento dos espermatozoides, aquilo vem como uma carga violenta, os senhores pais sabem muito bem disso, né? Porque eu quero começar a ficar enérgico, começar a querer bater em todo mundo. Vocês sabem que o espermatozoide, você que é médico sabe muito mais do que eu,
eles têm uma função de robustecer o corpo, né? Cavalo que você castra é um cavalo mané, né? O cavalo bom tem, né? Então, assim também o homem, né? Então, né, o pai tem que saber explicar tudo isso. Olha, filho, agora você vai ter produção disso aqui, você vai ficar mais enérgico, vai ficar mais nervoso, você vai bater mais nos amigos, você vai subir montanha com muito mais rapidez, você vai andar de bicicleta a 200 por hora. E, às vezes, à noite, você vai começar a perceber que você vai ter excesso de espermatozoide, que o organismo se encarrega de expulsar isso enquanto você dorme, então não se assusta não e tal. Então, com muita tranquilidade, com muita paz, você explica todos esses fenômenos que a criança depois vai aprendendo. O que não pode, aqui há um parênteses, é então o pai começar a ensinar a masturbação para o filho, né? Que é isso que está acontecendo hoje. Entrou na psicologia, né? Não sei por que, sim, teórico, talvez não muito, sim, honesto, na minha opinião, dizendo não, que isso é uma necessidade, que a gente tem que ensinar isso para o filho como uma necessidade, para aliviar das tensões e tal. Gente, isso é furado, hein? Tem nada a ver. O próprio organismo já tem os seus mecanismos próprios para expulsar tudo isso, mesmo quando é criança, mesmo quando é adulto, né? Quem é adulto sabe muito bem disso, né? Tem os seus mecanismos na urina, tem os seus mecanismos à noite, tem vários mecanismos que o organismo assimilar tudo isso. Então, não precisa, em hipótese alguma, usar desses recursos antinaturais, porque fazem muito mal para a criança. Por quê? Por quê? Qual é a explicação disso? Assim como a gente começou a live dizendo que o sexo tem que ser associado ao amor, à doação, obviamente uma masturbação vai estar associado a quê? A um sentimento egoísta de buscar um prazer para si, vai satisfazer-se com esse prazer, então está desvirtuando a finalidade do celular, vai usar para martelar pregos, né, como o índio, né? Então, é óbvio que a criança se habituando a esse tipo de mecanismo, vai ficando cada vez mais viciada, porque dá um prazer muito grande, evidentemente, assim como as meninas, e, obviamente, né, ela vai depois desvinculando mais uma vez do sentido profundo do amor, e aí nunca acaba alcançando a verdadeira compreensão que existe entre sexo e amor. Então, se a pessoa se vicia na adolescência já com esse mecanismo de buscar o prazer para si, e não para se dar ao outro, como deve ser feito realmente na sexualidade, ela nunca vai alcançar o amor no sexo. E aí que está o motivo de você, como dizia, aparece nos seus consultórios, casais frustrados, porque, na verdade, eles só buscavam prazer mútuo, egoísmo mútuo naquele ato, e não uma doação. A afetividade de se centrifugar é centrípeta. Né? Então, como é que vai amar se ambos estão sendo egoístas num ato que foi feito para se entregarem e amar? Então, depois que tiver velha ou gordinha, eu vou trocar pela mais nova, que é muito mais prazerosa. Não é verdade? Então, isso acontece mesmo. Sim. Em tantos casais. E depois ficam falando de traição dali, traição para lá, mas não é um problema nem de traição, é um problema mesmo de formatação que não veio da infância. Né? Então, é um tema muito importante que os pais, nessa idade, tenham. Dos 12 aos 14 anos, aí o papo é mais sério ainda. Aí o pai tem que entrar de carrinho. Sabe o que quer dizer isso, Felipe? É isso. O pai tem que falar, filho, agora você vai começar a ir em festa, você vai ter muita oportunidade, né, de ser tentado nessa matéria, porque agora você está com muito mais espermatozoide, está com muito mais inclinação, com muito mais atração para a mulher. As mulheres também vão vir para cima de você. E hoje, Felipe, abre aqui um parênteses, elas estão muito mais assanhadas que há 10 anos atrás. Isso entrou na cultura. Né? Não sei porquê, mas a mulherada está andando em cima com muito mais desregramento do que há 10, 15 anos atrás, uma coisa assim absurda. O que eu ouço das festas aqui na Barra da Tijuca é uma coisa absurda. Eu acho que você já deve ter ouvido também muitas vezes isso. Muito bem. Então, quando o pai sabe que isso está havendo, o pai tem que dizer, olha, filho, agora tem que ter consciência que se você pisa na bola, passa da linha vermelha muito, né, esses atos sexuais fora do casamento podem trazer consequências de você gerar um filho mesmo. E já imaginou você gerar um filho com 15 anos? Olha a desgraça desse filho, como eu já vi acontecer tantas vezes, como conversando com adolescentes, nunca conserta, nunca conserta. Depois, falar para a filha a mesma coisa, filha, saiba esperar,
Saiba esperar. Não fique se vendendo, se prostituindo nas festas, porque todas as meninas estão dando. Hoje o papo é esse, né? Gente, né, sabe como é que eu gosto de expressar isso? Eu gosto de dizer assim, que Deus, quando nos coloca no mundo, nos dá no nosso coração como se uma conta bancária de amor. A conta bancária mesmo. Sempre que você, na fase da adolescência, você se resguarda, você adia, você espera, cada decisão livre, porque agora você já é totalmente livre, já está com consciência formada, e você fala, não, vou esperar, vou esperar. Cada ato desse consciente e livre é um crédito na conta bancária do amor. Você vai estar sempre aumentando essa conta para o teu futuro casamento. Quando isso não acontece, sabe, quando a pessoa vai gastando esse saldo em namorico ali, namorico lá, porque você sabe que o namoro hoje, infelizmente, virou sexo, né? Hoje parece que não é possível mais namorar sem experiências pré-matrimoniais. E as pessoas não percebem que isso é um egoísmo mútuo que vai gastando o saldo bancário, né? E quando vão chegar depois no casamento, a maior parte das pessoas estão murchas, estão com saldo negativo. E aí depois não vem o amor verdadeiro, vem só aquele amor da apetência, que a gente já falava há pouco, e não chega, e não chega, e não chega. E um dia o cara falou, acabou o amor. E eu falei, acabou mesmo? Nunca teve? Nunca teve, né? Então, desculpa ser assim tão forte, né? Desculpa quem está me ouvindo, mas a gente veio um pouco para isso. Né? Então, eu creio que os senhores pais fossem muito firmes, os 12 a 14 anos, você tem que saber mostrar a coisa com muita clareza, né? Olha, seja muito responsável, não brinque em serviço, cuidado quando você fica sozinho com um garoto, cuidado quando você viaja no carnaval lá para Cabo Frio, cuidado, sabe, você quer ir? Eu te deixo você ir, mas você já está pronta para dizer não? É isso que a mãe tem que fazer esses testes antes, né? Se a criança não consegue dizer não para o celular, se a criança não consegue dizer não para o sofá à tarde e não estuda nada, eu não deixo viajar para Cabo Frio. Ela não consegue dizer não para o sofá, vai conseguir dizer não para a parte sexual? Então, isso tudo há uma coerência muito grande em tudo isso, né? Então, é importante que vocês saibam que esse tema, então, tem as suas fases. Eu fui aprofundando, né? E cheguei aos 12 a 14 anos, a coisa tem que ser já um pouco mais, assim, mais forte, tem que ter umas explicações mais... defender a minha cria, né? Que nenhum pai quer uma filha grávida com 15 anos. Concorda comigo? Sim. Exatamente. Então, eu gostaria só de terminar, porque a live vai acabar, um tema importante. Desculpa ter ocupado toda a live, mas eu acho que esse é um momento mágico de a gente aproveitar todo esse embalo, né? Saibam também, senhores pais, que às vezes, sem perceberem, você, no modo de você viver o seu dia a dia, está também preparando os seus filhos para pequenas desordens sexuais. Tá, último tema da nossa live, que temos 5 minutos para abordar, não é muito tempo. Mas, um pai que queria um filho mulher, e não vem essa mulher, sabe esse pai que insiste e não vem? Só tem homem. Conhece gente que só tem filho menino, você também conhece? Né? Então, às vezes tem pai que fica doido com isso, e começa a tratar o filho como menina. E começa a educar como menina, para satisfazer um pouco o seu anseio de ter uma filha meio menina. Isso acontece, sabia? Esses casos doidos. Né? Um filho que só tem irmã, já vi, um coitado, morava lá no Morumbi, lá em São Paulo, estou vendo o garoto tinha 7 irmãs, ele era o caçula. Olha o problemão. O menino ficava muito esquisito. Então, os pais têm que saber que isso influencia mesmo o meio educacional, os hábitos educacionais, as formas como você vai educando os filhos, de acordo com as circunstâncias, você pode estar, às vezes, desvirtuando a sexualidade do filho sem perceber. Sabe? Uma mãe que é muito possessiva, e hoje não falta, não é? E, às vezes, o pai, por causa disso, é um pouco submisso, né? Um pouco tímido, um pouco ali na dele, para não brigar com a mãe colérica, não é? O que acontece? Os meninos vão tendo uma dificuldade, né, para se identificar com a figura paterna, começam a se afastar um pouco do pai, começam a gostar muito mais da mãe,
se o menino ainda é meio melancólico, sentimental, afetivamente meio fraco, vamos chamar assim, ele vai querer ser que nem a mãe. E aí fica aquela coisa toda que a gente sabe, que às vezes não sabe por que o filho começa a ter esse modo de reagir em determinadas situações, e é por causa disso. Os pais estão incentivando, sem perceberem, inconscientemente, uma sexualidade um pouco desviada do que são realmente. E ainda um último exemplo, um pai muito carrasco, muito autoritário, uma mãe, ao contrário, né, muito submissa ao pai autoritário, muito tímida, apagada, insegura. As meninas terão uma imensa dificuldade em identificar-se com a mãe. Eu não quero ser essa mãe que só apanha do pai, né, e por sua vez também não gosta muito de homem, porque eu não quero ser que nesse pai